Boa noite, ouvintes da Rádio Cisal, do programa A Caminho da Luz. Boa noite, meu companheiro jornalista Cirino. Boa noite, Genivaldo Silva, nosso operador técnico. Queremos cumprimentar os ouvintes, aos amigos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, aqui em Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salgadária, e aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, em Juazeirinho. Mandar um abraço especial para Lula, que está lá ouvindo a gente, e disse: manda um abraço para mim. Então lá se vai seu abraço, Lula, bem apertado. Boa noite, Loura. Boa noite, Genival. Boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Cisal. E queremos cumprimentar e agradecer a presidência da Rádio Cisal e as diretorias, e assim como toda a equipe técnica, em nome de Genivaldo Silva, que está aqui ao nosso lado, nosso operador técnico, um companheiro também desse programa. Bem, temos recebido algumas perguntas através do e-mail celave.coité@hotmail.com e através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook. E também perguntas feitas pessoalmente a nós, pelas ruas, né, pelo Centro Espírita também. No final, nós iremos respondê-las. O tema central do nosso programa, dando sequência ao capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, é Progressão dos Mundos. Isso é uma carta enviada por Santo Agostinho, através da mediunidade dos médios da época, em Paris, no ano de 1862. O que ele diz? O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá, sobre esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Que coisa maravilhosa essa carta de Santo Agostinho, muito instrutiva, muito edificante, animadora. Isso nos mostra a progressão dos mundos. Todos os mundos são habitados e todos os mundos obedecem à lei do progresso, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Tudo progride, mesmo aquilo que a gente acha que é um horror, aquilo que desanima a gente, no fundo, Deus tira das coisas ruins alguma coisa de bom, algum ensinamento, alguma lição que vai nos ensinar, né? Então, a gente vê aqui, se você for parar para pensar sobre a transformação da Terra, existe um elo perdido na humanidade.
A gente fala na ciência do Homo sapiens. Depois dá um espaço, já se vem falar do homem que escreve, do homem que se relaciona, do homem que já vive em comunidade. Então esse elo perdido da humanidade, que nem a ciência fala muita coisa, aí se pergunta, onde foi que esse homem progrediu intelectualmente? Em que lugar? O Espiritismo tem a resposta. A proporção que os dos primitivos homens primitivos, iam desencarnando, paralelamente existia uma colônia espiritual que ia preparando-os para o retorno à Terra, já com novas ideias que iam sendo plantadas. E assim foi, criando as novas formas de vida, criando as novas formas de relacionamento, e a humanidade caminhou dessa forma, e até hoje é assim. Então é muito interessante. Importante também a gente lembrar que para quem pensa que somente a Terra é habitada, é um ledo engano. Todos os planetas, todos os lugares do universo são ocupados por seres, por energias que nós não conhecemos ainda, mas que nós um dia saberemos. E é animador também ouvir Santo Agostinho falar aqui nessa carta que foi colocada mediunicamente, quando ele diz que a gente não precisa ficar desanimado, porque as coisas boas vão acontecer. Vamos deixar a Terra, no caso, de ser um planeta de expiação, para ser um planeta de regeneração. Isso significa que, mesmo para quem não acredita, as coisas vão melhorar, estão melhorando, não é, Jura? Com certeza absoluta. Então, a gente tem aqui uma série de perguntas interessantes que a gente gostaria de responder. Vamos lá. Rosilda pergunta: tínhamos uma vizinha que morreu bem jovem. Uma noite, ela apareceu em sonho para meu irmão César, pedindo que ele falasse para a mãe dela que ela estava devendo um valor para uma amiga. Meu irmão César, num sonho, respondeu: não me peça isso não, peça para meu irmão Cristiano. Quando amanheceu o dia, meu irmão Cristiano, sem saber de nada do sonho de César, contou o mesmo sonho e foi dar o recado à mãe dela. A dívida existia mesmo. Como é que pode uma coisa dessa? O Espiritismo explica? Boa noite, Rosilda. O Espiritismo explica, é porque todas as noites, quando nós dormimos, que nós entramos num sono profundo, que é chamado de sono REM, você tem sonhos e o seu espírito sai do corpo. Então, essa pessoa que desencarnou, o espírito dela encontrou com o espírito do seu irmão. Pediu. Ele não quis fazer, ela foi e procurou outro espírito. Esse espírito do outro, seu irmão, teve o mesmo sonho porque os dois tiveram o mesmo encontro, pela necessidade que a pessoa que desencarnou, o espírito do outro lado, tinha de ficar em paz. E para ficar em paz, ela precisava que a dívida fosse quitada. Isso é muito comum. Bom, temos aqui uma outra pergunta de Thelma. Não é Thelma, diretora do Centro Espírita, não. Presidente do Centro. É uma outra Thelma. Tem um irmão que é uma pessoa ótima, alegre e trabalhador. No entanto, de uns tempos para cá, tem tido um prejuízo atrás do outro e está em dificuldades financeiras. Perdeu quase tudo o que tinha. Ele é chegado a uma bebedeira nos fins de semana. Certa vez, um homem que ele não conhecia disse para ele que ele era médium e precisava frequentar uma casa espírita e ajudar lá também. O fracasso dele tem alguma ligação com o fato dele ser médium e não dar nenhuma importância a isto? Thelma. Boa noite, Thelma. A sua pergunta é muito interessante. O procedimento do seu irmão está passando por dificuldades financeiras não tem nada a ver com a mediunidade. O processo da mediunidade é outro. A mediunidade, ela é um dom que Deus capacita alguns espíritos que vêm para a Terra para poder se redimir de falhas anteriores. Então, o que é mediunidade? É a capacidade que algumas pessoas têm de se comunicar com o mundo espiritual. Os espíritos usam a sensibilidade dessa pessoa para transmitir ensinamentos, para transmitir coisas
recados do lado espiritual para nós que estamos aqui no lado material. Isso é um dom que ele precisa cuidar, porque no momento que ele tem a mediunidade, quando ele encarnou, ele escolheu isso para redimir muitos erros que ele tem do passado. Quanto ao processo financeiro, isso depende muito de como ele conduz as coisas, né? Às vezes o fracasso financeiro, ele está lhe trazendo ensinamentos. Ele precisa melhorar nos seus investimentos, ele precisa melhorar na reciclagem daquilo que ele faz. Quanto ao processo da bebedeira, é vício. E vício precisa ser cuidado. Se ele não consegue largar o vício sozinho, ele procura o AA, ele procura um centro espírita. Agora, sendo médium e se metendo em bebedeira, com certeza ele está tendo os mesmos desejos de muitas pessoas que morreram e eram alcoólatras. Então ele tem companhias espirituais na bebedeira, não porque as pessoas de lá queiram fazer mal para ele, é porque bebendo, sendo médium e tendo a mesma sintonia, ele atrai esses espíritos para perto dele. E também, Jura, complementando, é muito comum as pessoas colocarem a culpa nos espíritos, colocarem a culpa em alguém, das suas invigilâncias, não é? Da sua falta digamos assim, de administração. Não cuidando das suas frustrações. Exatamente. Então tem alguém para culpar, é mais fácil. Então a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, a culpa não é minha. A culpa é do governo. Então alguém é culpado, não você. Na verdade é uma falta de percepção de você enfrentar os seus próprios fracassos. É fuga, é falta de enfrentamento para poder se livrar daquilo. E é preciso que você saiba, Thelma, que o vício, ele não está no corpo, não. O vício, ele está no espírito, ele está no psiquismo de cada um. Então, apesar de o corpo necessitar, mas o vício vem do espírito sempre. E é um enfrentamento dolorido, sem anestesia, que a gente tem que passar por ele. É muito importante a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e a partir daí a gente começar a trabalhar para melhorar, porque o objetivo da nossa existência aqui na Terra, de forma geral, também nos outros mundos, é a evolução. Então a gente não consegue evoluir se a gente não tentar superar, né, as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos defeitos, que todos temos. Com certeza. Bom, Tiago pergunta aqui. Minha família é espírita. Eu gosto do espiritismo, mas tenho um pouco de resistência, pois quando começo a frequentar um centro, começo a ver mais vezes pessoas desencarnadas. Minha mãe disse que é para eu perseverar, pois sou um médium e preciso educar minha mediunidade para ajudar o próximo. Mas minha resistência ainda é grande. O que você me aconselha? Eu aconselho, Tiago, você fazer exatamente o que sua mãe está dizendo. Não que você se transforme em espírita, mas que você estude mediunidade para você educar. Porque como você está vendo, você não está no centro espírita e a mediunidade está funcionando da mesma forma. Sem estar no centro espírita, você está vendo espíritos. Então, com a educação mediúnica, esses espíritos podem trabalhar junto com você ou não, mas educando-se para poder controlar a sua mediunidade, vai ficar muito mais fácil de você conviver com ela. Porque sendo médium, você pode ir para qualquer local, para qualquer lugar, que a mediunidade vai lhe acompanhar. Isso é sensibilidade sua nessa encarnação, e não adianta você correr porque não tem para onde ir. A mediunidade vai lhe acompanhar com toda certeza. É um compromisso, né? Assumido. E mediunidade não é coisa ruim, é coisa boa. Porque ajuda muito as pessoas. Tanto a gente ajuda as pessoas, quanto a gente se ajuda também. Exatamente, aprende muito com a espiritualidade. Você devia agradecer a Deus e cuidar muito bem disso. Iria lhe fazer muito bem, lhe tornar uma pessoa melhor, com certeza. E mediunidade não é um atributo da doutrina espírita. Existem médiuns em todas as religiões e até em pessoas que não têm nenhuma religião. Ateus, inclusive. Ateus, inclusive. Eles já nascem com esse dom. Então você pode querer assumir ou não, mas é um compromisso assumido no seu processo reencarnatório. Com certeza. Carol pergunta aqui. Todos nós, seres viventes, animados e inanimados, somos criaturas de Deus. O homem, na sua grande maioria, maltrata muitos animais. Vi um carroceiro dando chicotadas no animal que puxava a sua carroça para fazê-lo andar. Isso já eram às 18 horas.
já no final de um dia de trabalho. Por que tanta crueldade? O que o Espiritismo diz sobre isto? Carol. Carol, boa noite, Carol. Olha, a gente bate sempre aqui na mesma tecla que nós estamos na Terra. A Terra ainda é um planeta de prova e expiação. Está passando por uma transição planetária para ficar melhor, para ser de regeneração. Mas as pessoas que habitam aqui, ainda na grande maioria, têm uma índole ruim. Então, esse carroceiro, que ele devia amar o animal, que ele ajuda no sustento, ele faz exatamente o contrário, ele persegue. Porque a evolução espiritual dele ainda não tem condições de fazer com que ele seja um ser humano bom. Ele também trabalha revoltado, com raiva, detesta a vida, detesta o próprio animal que lhe ajuda e não tem a compreensão necessária para ter a sensibilidade de fazer o contrário, como você. Você viu, se ofendeu, porque você já tem uma evolução maior do que a dele. Mas, na verdade, ele é digno de pena, porque ele precisa de ajuda, ele precisa de esclarecimento. É a ignorância dele sobre a vida que faz com que ele desconte no animal, infelizmente. É muito importante a gente lembrar também, Júlia, que a cidade, né, de uma certa forma, o nosso estado está sendo vitimado por inseto, né, por um mosquito da chikungunya, né? E hoje pela manhã eu ouvi uma colega falar na academia assim, também estão matando todos os sapos. Então veja bem, como a natureza ela é sábia, né? E tem que existir um equilíbrio. O sapo, por mais feioso que seja, coitadinho, ele é útil, porque ele é o predador dos insetos. Né? Então, se a gente extingue os sapos por maldade, a gente coloca sal nas costas do sapo, gente, que horror. Então, a gente vai tirar um animal que ele é útil para a lavoura. Né? E aí o que acontece? Prolifera-se o mosquito, né? E, consequentemente, o homem é sempre vítima das suas imperfeições, da sua invigilância. A mesma acontece com os pássaros, né? Matam tantos pássaros, um bichinho tão pequenininho, que nem tem carne nenhuma, né? E aí o que acontece? Caça para comer, às vezes caça para prender na gaiola. Imagine um absurdo desse. É importante a gente pensar, é um ser vivente, criado por Deus, preso numa gaiola, ele foi feito para voar. Então os pássaros também ajudam na lavoura, porque eles comem as lagartas. E se você extingue os pássaros, a proliferação de lagartas para comer o seu milho, o seu feijão, vai ser muito maior. Então tudo no mundo é equilibrado. Deus fez o mundo dessa maneira, não é, Júlio? Até o mal serve ao bem. Até o mal serve ao bem. Então a gente precisa atentar para isso, ter mais carinho pelos animais e não para maltratar. Eu vi um homem nos Estados Unidos que ele é conhecido no mundo inteiro porque ele consegue domar cavalos selvagens sem precisar bater. Ele ficou muito tempo observando como os cavalos selvagens se comportavam. E aí ele começou a tratar com carinho. E ele consegue domar qualquer cavalo selvagem com carinho. Silvano pergunta aqui. Desde criança que tenho o dom de desenhar e pintar. Reproduzo qualquer gravura, rosto ou tela de grandes pintores. Nasci em um povoado de família muito humilde. Nunca estudei artes plásticas. Tudo que faço é por intuição. De onde me veio esse dom? Como é o nome dela? Silvano. Silvano? É. Bom, Silvano, pode ter certeza que esse dom que você tem veio da escola. Você estudou gravuras, você estudou artes plásticas em outras vidas, provavelmente há 400, 500 anos atrás na Europa. Porque se você não tivesse estudado, você teria a intuição, mas você não teria a habilidade. Nessa vida você nasceu num povoado, talvez na família pobre, mas em outra vida você estudou, tem a capacidade, deveria ser um bom pintor, e isso está no seu inconsciente. Quando a gente desencarna, a gente passa um período no mundo espiritual, e quando a gente volta para a Terra, é apagado literalmente tudo aquilo que a gente sabia, o que a gente tinha conhecimento antes de encarnar. Isso para o nosso próprio benefício, para que você não se distraia do processo principal que você vai ter nessa nova encarnação. Mas o que você já adquiriu de conhecimento e de sabedoria está lá no seu espírito. Isso que está brotando da intuição é de estudos anteriores, de outra vida, lhe garanto isso. Cristina
Cristina pergunta: casei com um rapaz ainda adolescente, contra a vontade dos meus pais, que queriam que eu estudasse e tivesse uma boa profissão. Eu fugi com meu namorado. Daí em diante, minha vida foi só tormentos e dificuldades. Tenho 2 filhos. Brigamos muito, mas não entendo porque não tenho coragem de me separar dele. Será que isso é um karma? Minha vida é um inferno. Cristina. Boa noite, Cristina. Olha, as pessoas costumam achar que karma é aquilo que traz sofrimento, é aquilo do qual ela tem que ficar ali porque ela deve e tem que pagar. Não tem nada disso. Você fez uma escolha. Se o seu marido, estava no seu processo encarnatório, vocês iriam se encontrar, iriam viver o que você está vivendo ou não. Você fez uma escolha. O processo reencarnatório coloca as pessoas na nossa vida. A gente se envolve com essa pessoa emocionalmente e daí em diante a gente escolhe o que é bom pra gente. Esse karma que você está dizendo, essa falta de coragem, eu digo para você que é falta de coragem, é falta de enfrentamento. Você se acostumou com essa vida e me desculpe a franqueza, mas você se distanciou de você mesmo. O amor que você sente pelo rapaz ou pelo seu marido é maior do que o que você sente por você. Porque se você começar a efetuar o auto-amor, você vai pensar primeiro em você, depois em você. Depois que você estiver bem, é que você vai decidir se fica ou não com ele. Agora, isso não é karma. Karma é a forma como você lida com as situações. Você está prorrogando um sofrimento porque você já tomou conhecimento dele e você não quer sofrer para fazer o enfrentamento. Você está com medo da ausência. Você está com medo da abstinência. Às vezes, um relacionamento tóxico é exatamente como uma droga que você precisa se ver livre. Você precisa enfrentar, fazer o caminho contrário, né? E se livrar disso. Então, karma não tem nada a ver com isso. Karma não é aquele processo pesado, não. Mas karma é exatamente você encontrar a situação, agir com sabedoria nessa situação, se livrar da situação de forma tranquila, com seu interior, né? Tranquilo, amando, gostando, sem criar novos débitos. Então, o karma não é nesse sentido que você tem que carregar essa pessoa pro resto da sua vida, mas é se libertar dele sem rancor. Você fechou o ciclo e fechou o karma. Deus nos criou para sermos felizes, Felizes, né? Com certeza. Ronaldo pergunta aqui, ele diz assim: ouço muito vocês falarem, vocês espíritas, falarem da lei de causa e efeito. O que é isso mesmo? Como é o nome dele? Ronaldo. Bom, Ronaldo, a lei de causa e efeito é o que popularmente a gente chama de lei do retorno. Tudo aquilo que a gente faz volta pra gente. O que a gente faz de bom volta pra gente, o que a gente faz de ruim volta pra gente. Por isso que você vê aqui na Terra tanta gente sofrendo, porque em outras vidas passadas já fizeram muito mal e alguns continuam nessa vida fazendo muito mal. Então, a mentora espiritual de Divaldo de Franco, Joana de Ângeles, ela manda que a gente vigie os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas ações, porque a vida é uma exímia cobradora. Tudo aquilo que a gente faz a alguém, a gente vai ter que pagar. Então você já deve ter ouvido falar que tem muita gente boa que sofre muito na vida. Aí você diz assim: eu não entendo isso, fulano é tão bom e passa por tantos processos, por tantos problemas, por tanto isso, tal. Tanta gente ruim está aí vivendo na boa. E às vezes a gente se revolta porque tem realmente pessoas encarnadas junto conosco hoje que praticam muito mal e aparentemente não acontece nada com ele. Mas não acontece ainda porque ele está nessa encarnação. O tempo para uma encarnação é muito pouco. Uma encarnação, às vezes, é 1 hora para o tempo todo que nós já existimos e que nós ainda vamos existir. Porque nós somos infinitamente viventes. Então, quando a gente vem para aqui, passa 80 anos, isso diante da eternidade é fagulha. Na eternidade, ele vai ter consciência do que é que ele fez, logicamente vai dar conta dos seus erros, né? E o primeiro passo para isso é o arrependimento. Quando ele se arrepende, ele vai ter uma nova oportunidade de renascer no corpo e quitar todos os débitos que ele contraiu com as pessoas e com a vida. O homem é entregue a si
si mesmo. A morte só faz entregar nós a nós mesmos. Então nós vamos redimir tudo o que nós fizemos para as pessoas e para a vida. Essa é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço na ação vai ter da vida uma reação. Por isso que às vezes você vai dizer assim, fulano estava no lugar errado, na hora errada, porque levou um tiro. Não, fulano estava na hora certa, no momento certo e levou o tiro. Porque em outras encarnações ele fez algo parecido, ele contraiu aquele débito e ele veio redimir esse débito. Então na vida não existe acaso. Nada que lhe acontecer é o acaso. Portanto, é bom que a gente não use muito a lei de Gerson, de tirar vantagem. É bom que a gente use a lei da honestidade, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade. Porque nisso aí você está blindado para poder botar a cabeça no seu travesseiro e desencarnar sem medo de ser feliz na espiritualidade. Aqui a gente tem uma outra pergunta, de Esther. Ela diz assim, na Bíblia, em Eclesiastes, diz que neste mundo há um tempo para tudo, tempo de plantar e de colher, tempo de sorrir e de chorar. O que o Espiritismo fala sobre isso? O Espiritismo fala exatamente o que está lá. É verdade. A gente colhe o que a gente planta. Lá em Coríntios também, você vai encontrar que cada um dá conta de si próprio a Deus. Então, pelas boas ações que você faz, a lei de Deus é única, é amor. Pratique o amor, pense em amor, faça o amor. O resto é complemento. E aqui a gente entende também, Júlio, nessa pergunta, que tudo passa, né? As dores passam, tudo passa. O bom passa e o ruim passa. É só ensinamento. Aqui tem Raquel, ela diz assim, minha família toda é evangélica. Eu também sou. Tenho 20 anos, mas tenho curiosidade de saber sobre o Espiritismo. Sou universitária, acho que devemos buscar compreender as coisas antes de condená-las. Na Bíblia, em Tiago diz, todo cristão que não refreia a sua língua, para ele sua religião é vã. Muitos já leram essa passagem, mas vejo maledicências em todas as religiões. Por que as pessoas não conseguem colocar o que aprendem em suas religiões na prática? Porque tem a questão do enfrentamento. Você ouve, você finge, você mascara a coisa para o outro. Mas quando você vai colocar em prática, vem a dor. A dor do enfrentamento. A dor de você não ser a pessoa que você projetou para ser. Você às vezes mostra uma pessoa que você queria ser, mas que você ainda não é. Então, nesse processo de enfrentamento, vem a dor que a maioria das pessoas fogem, né? E falar, sobretudo, do outro, da vida do outro, é mais fácil do que os enfrentamentos com a vida da gente. Porque nós somos muito mais sombra do que luz, ainda, infelizmente. Bem, Carlos, ele pergunta assim, sou evangélico, saí da igreja, me perdi no mundo e depois voltei. Me livrei dos vícios que adquiri fora da igreja, como álcool, drogas e o sexo exagerado. Não sou preparado para viver longe da igreja, descobri isto. Mas não consigo me livrar do vício da gula. Os vícios, de modo geral, têm alguma influência de seres fora da carne? Não, absolutamente nada. Todos os vícios estão dentro de nós, no nosso psiquismo. Se você tem problema com a gula, diminua a gula. Coma coisas mais leves, comece a fazer uma dieta alimentar e esqueça qualquer outra pessoa, qualquer espírito que esteja perto de você. Isso é uma questão de educação interior mesmo. Bom, temos aqui uma última pergunta de Erivaldo, me parece, daquele coité do bairro de Terra Nova. Ele diz assim, boa tarde, agora já é boa noite, Erivaldo, para você também. É verdade que Sigmund Freud era ateu? Se é verdade, como pode um psicanalista falar de Deus e do Espírito, sendo que o ateu não crê tanto em um quanto do outro? O nome dele é como? Erivaldo. Bom, Erivaldo, Freud realmente era ateu. A grande maioria dos cientistas, eles são realmente ateus. Mas se você observar, Freud deixou um legado fantástico para a humanidade, para se cuidar um do outro, para se entender o outro, né? Eu sou psicanalista e eu sou espírita, graças a Deus, sou cristão, não tenho problema nenhum com isso. Mas, como psicanalista, eu fui treinado a não julgar. A minha profissão é para acolher, seja quem for,
ateu, evangélico, umbandista, espírita, o psicanalista cuida, não julga, porque quem julga é juiz. Mas te digo com franqueza, prefiro Freud, ateu, que fez tanto bem à humanidade, do que Eduardo Cunha, por exemplo, que se diz cristão e comprovadamente já desviou 5 milhões de dólares da Petrobras, dinheiro esse que falta na saúde, as pessoas morrendo nos hospitais, que falta no interior do Piauí, crianças passando fome. Então você vê que um ateu e o outro cristão, o ateu cuidou muito mais do que Deus nos ensinou, que foi o amor. Deixou para todo mundo a bondade, o acolhimento, o cuidar do outro, né? O não julgar o outro, mas acolher a dor psíquica do outro, sendo ateu. Então, para mim, ser ateu ou não, Deus não vai se preocupar com isso. Deus vai se preocupar com o coração bom que ele tem, com os atos que ele tem, e se ele praticou a lei do amor. Deus passa por cima com certeza, porque ele é misericordioso em todas as situações. Tem um segmento científico chamado programação neurolinguística que ensina, Eriveldo, uma coisa muito interessante. Diz assim que nós devemos nos apropriar da excelência das pessoas. Por exemplo, se você tem alguém que você admira, aquela pessoa, por algum modo de ser ou por alguma sabedoria que ela tem, então você pode admirar aquela pessoa, seguir aquele ponto de excelência e ser você mesmo. Você não precisa seguir na íntegra ninguém, você tem que ser você mesmo. Você assimila aquela excelência daquela pessoa que você admira e segue o seu caminho, seja você mesmo. É isso que nós fazemos. Muita paz para você. Pois é, a função daqui é a gente aprender a viver e a conviver bem. Não somos cegos guiados por ninguém, não, de forma alguma. Inclusive, a doutrina espírita é uma doutrina que propõe a fé raciocinada. A gente não acredita porque alguém disse, a gente acredita porque a gente estuda e compreende a mensagem. Muita paz para você. Bom, gente, estamos finalizando o nosso programa. Boa noite a todos. Uma semana de paz, de alegria, o coração cheio de amor e que todos estejam bem consigo mesmo e com o seu próximo. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Na Rádio Cisal, conheça o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da... Boa noite, ouvintes da Rádio Cisal, do programa A Caminho da Luz. Boa noite, meu companheiro jornalista Cirino. Boa noite, Genivaldo Silva, nosso operador técnico. Queremos cumprimentar os ouvintes, aos amigos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, aqui em Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Salgadária, e aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, em Juazeirinho. Mandar um abraço especial para Lula, que está lá ouvindo a gente, e disse, manda um abraço para mim. Então lá se vai seu abraço, Lula, bem apertado. Boa noite, Loura. Boa noite, Genival. Boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Cisal. Queremos cumprimentar e agradecer a presidência da Rádio Cisal e as diretorias, e assim como toda a equipe técnica, em nome de Genivaldo Silva, que está aqui ao nosso lado, nosso operador técnico, um companheiro também desse programa. Bem, temos recebido algumas perguntas através do e-mail celave.coité@hotmail.com e através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook. E também perguntas feitas pessoalmente a nós, pelas ruas, né, pelo Centro Espírita também. No final, nós iremos respondê-las. O tema central do nosso programa, dando sequência ao capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, é Progressão dos Mundos. Isso é uma carta enviada
por Santo Agostinho, através da mediunidade dos médios da época, em Paris, no ano de 1862. O que ele diz? O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá, sobre esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Que coisa maravilhosa essa carta de Santo Agostinho, muito instrutiva, muito edificante, animadora. Isso nos mostra a progressão dos mundos. Todos os mundos são habitados e todos os mundos obedecem à lei de progresso, porque a lei de progresso é uma lei de Deus. Tudo progride, mesmo aquilo que a gente acha que é um horror, aquilo que desanima a gente, no fundo, Deus tira das coisas ruins alguma coisa de bom, algum ensinamento, alguma lição que vai nos ensinar, né? Então, a gente vê aqui, se você for parar para pensar sobre a transformação da Terra, existe um elo perdido na humanidade. A gente fala na ciência do Homo sapiens, depois dá um espaço, já se vem falar do homem que escreve, do homem que se relaciona, do homem que já vive em comunidade. Então esse elo perdido da humanidade, que nem a ciência fala muita coisa, aí se pergunta, onde foi que esse homem progrediu intelectualmente? Em que lugar? O Espiritismo tem a resposta. A proporção que os dos primitivos homens primitivos, iam desencarnando, paralelamente existia uma colônia espiritual que ia preparando-os para o retorno à Terra, já com novas ideias que iam sendo plantadas. E assim foi, criando as novas formas de vida, criando as novas formas de relacionamento, e a humanidade caminhou dessa forma, e até hoje é assim. Então é muito interessante. Importante também a gente lembrar que para quem pensa que somente a Terra é habitada, é um ledo engano. Todos os planetas, todos os lugares do universo são ocupados por seres, por energias que nós não conhecemos ainda, mas que nós um dia saberemos. E é animador também ouvir Santo Agostinho falar aqui nessa carta que foi colocada mediunicamente, quando ele diz que a gente não precisa ficar desanimado, porque as coisas boas vão acontecer,
Vamos deixar a Terra, no caso de ser um planeta de expiação, para ser um planeta de regeneração. Isso significa que, mesmo para quem não acredita, as coisas vão melhorar, estão melhorando, não é, Jura? Com certeza absoluta. Então, a gente tem aqui uma série de perguntas interessantes que a gente gostaria de responder. Vamos lá. Rosilda pergunta: tínhamos uma vizinha que morreu bem jovem. Uma noite, ela apareceu em sonho para meu irmão César, pedindo que ele falasse para a mãe dela que ela estava devendo um valor para uma amiga. Meu irmão César, num sonho, respondeu: não me peça isso não, peça para meu irmão Cristiano. Quando amanheceu o dia, meu irmão Cristiano, sem saber de nada do sonho de César, contou o mesmo sonho e foi dar o recado à mãe dela. A dívida existia mesmo. Como é que pode uma coisa desta? O Espiritismo explica? Boa noite, Rosilda. O Espiritismo explica, é porque todas as noites, quando nós dormimos,